Quando eu entendi que meu filho era diferente, aceitei, entendi, assimilei e decidi priorizar o bem-estar do meu filho, acima de qualquer coisa. Ele é diferente. Diferente não é melhor, diferente não é pior. Diferente é diferente. E todos os sinais estavam lá. Eu não via. Eu sou mãe atípica, tenho um filho autista nível 2 de suporte, o Rafael, que atualmente está com 34 anos de idade. E as pessoas estão sempre comentando comigo o quanto elas admiram a facilidade com que eu trato esse assunto, a naturalidade com que eu abordo esse tema, que eu vivo isso de uma forma muito tranquila e que eu deveria trazer isso para outras famílias. Até mesmo a psicóloga do meu filho já disse várias vezes que a forma como eu trato o meu filho ajuda muito no desenvolvimento dele, facilita muito a vida dele e que eu deveria me formar em psicologia. Olha só. Se você convive com autista e quer saber um pouco mais do relacionamento que eu tenho com o Rafael, bora conversar? É importante deixar claro que, para mim, o meu filho Rafael é uma pessoa como as outras. Eu não faço distinção nem diferença, mas eu tive sim que adaptar todo o meu relacionamento com ele, porque o que funciona com as outras pessoas não vai funcionar com o Rafael. Então eu tive que aprender ao longo da vida como me comunicar com ele, como conviver, como acalmar. Todas essas coisas eu fui adaptando com o tempo. O Rafael nasceu em 1992, uma época em que ninguém falava sobre autismo, não havia internet. Esse era um tema totalmente desconhecido da população. Primeiro filho e ainda por cima autista. Se filho já não tem bula, quando é autista a coisa ainda é um pouco mais complicada. Só que eu não enxergava, não sabia. Todos os sinais estavam lá. Eu não via. Rafael não tinha contato visual, não sorria, não atendia quando alguém chamava o nome dele. Tinha hiperfoco em objetos pequenos, estava sempre com algum objeto pequeno na mão, segurando. Ele era capaz de tomar banho, dormir, comer, segurando pequenos objetos na mão. Nada disso chamava a minha atenção. Eu entendia tudo como sendo um comportamento inocente de criança, traços de personalidade. Mas o tema do vídeo não é falar sobre essas características. Se tiver interesse, eu posso fazer novos vídeos depois falando sobre isso. Falando sobre ele ter começado a ler aos 2 anos de idade sozinho, sem ninguém ensinar. A escrever aos 3 anos sozinho, sem ninguém ensinar. O convívio escolar, que foi tudo muito tumultuado. Tudo isso eu posso trazer. Eu posso falar. Se houver pessoas interessadas em saber, é só se manifestar aí. Hoje eu quero falar sobre a minha relação com o meu filho, que é uma relação, sim, muito especial, muito profunda. E isso facilita muito o dia a dia com ele. Eu comecei a ter esse relacionamento mais íntimo, mais afetuoso, mais próximo do meu filho, no momento em que eu parei de querer ter um filho igual aos filhos das outras mães. Quando eu entendi que meu filho era diferente, aceitei, entendi, assimilei e decidi priorizar o bem-estar do meu filho, acima de qualquer coisa. Meu filho é diferente das outras pessoas, nunca vai ser igual. Não adianta eu querer colocar ele numa caixinha para que ele seja igual aos outros filhos das outras mães. Ele é diferente. Diferente não é melhor, diferente não é pior. Diferente é diferente. Enquanto eu tratava o meu filho como sendo um ser especial, porque aprendeu a ler e escrever sozinho, porque tem uma inteligência acima da média, eu me frustrava por ele ter essa capacidade, mas ele não conseguir resolver coisas simples do dia a dia. Então eu parei de ver meu filho como um ser especial. E aí fui no processo inverso, passei a vê-lo como alguém com limitação, com incapacidade e que, portanto, ele não seria especial, ao contrário, ele seria inferior às outras pessoas. Outro erro. Enxergando o Rafael como uma pessoa inferior, eu passei a querer fazer tudo por ele, a não cobrar muita coisa e achar que tudo acabou ali, que era uma vida de limitação, de dificuldade. 2 comportamentos completamente errados. Eu errei muito com meu filho. O comportamento de enxergá-lo como alguém especial e diferente, melhor do que os outros, e o comportamento de achar que não, que ele era pior do que os outros porque ele não tinha capacidade para resolver pequenas coisas do dia a dia. Esses 2 comportamentos não me ajudaram em nada. A virada de chave, o momento em que eu percebi
que eu precisava mudar totalmente a minha relação com meu filho foi quando eu admiti que ele era diferente dos outros e passei a priorizar a felicidade dele. Só isso, mais nada. Parei de me preocupar com o futuro dele, no sentido, o que meu filho vai estudar, que profissão que ele vai ter, se ele vai ter sucesso, se não vai, se ele vai se relacionar com outras pessoas, se ele vai ter uma família no futuro. Parei de preocupar com tudo isso e foquei principalmente em preocupar com o Rafael vai ser feliz, o Rafael é feliz e só isso, mais nada. A escola deixou de ser prioridade. O que as pessoas achavam do meu filho deixou de ser prioridade. A forma como ele se comportava diferente de todo mundo deixou de ser problema, porque o foco passou a ser a felicidade do Rafael. Só isso. E para o Rafael ser feliz, ele precisa ser aceito. A sociedade aceita? A sociedade não aceita. A família aceita. Já é um bom começo. Onde eu vou com o Rafael, ele recebe respeito das pessoas. Não porque eu exija o respeito. A própria postura dele e a minha postura naturalmente trazem esse respeito das pessoas. Eu jamais iria pedir para alguém sair do assento porque o meu filho quer aquele assento. Eu jamais iria impor que o meu filho sentasse na mesa de alguém em restaurante. Essas histórias que a gente vê aí há bastante tempo na internet de mães que exigem que a sociedade engula o filho autista. A sociedade não tem que engolir o seu filho, a sociedade não tem que aceitar o seu filho e aceitar as diferenças dele. A sociedade tem que respeitar que ele é diferente, mas jamais aceitar que o comportamento dele cause prejuízo às outras pessoas. Eu sempre tive pessoas trabalhando na minha casa, cuidando da minha casa enquanto eu trabalhava. Eu passava o dia fora trabalhando e aí eu tinha que ter pessoas aqui na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando do meu filho e da minha filha, Laís, que é 4 anos mais nova do que ele. E tudo que eu sempre exigi dessas pessoas foi respeito. Ninguém precisa amar o meu filho, ninguém precisa admirar, ninguém precisa gostar dele. Isso você não exige que alguém goste de você. A pessoa vai gostar ou não, se você conquistar isso, mas isso não se exige. Mas respeito, sim. Respeito. Respeito às diferenças dele. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre exigi do Rafael que ele se adapte ao mundo, porque o mundo não vai se adaptar a ele. E como é que se exige que um autista adapte ao mundo? É através de muita conversa. Eles têm rigidez cognitiva, eles têm pensamentos de teorias de perseguição e coisas assim. É lógico que um autista é diferente do outro, eu estou falando baseado no meu filho, mas tudo isso você pode administrar com equilíbrio. Não é exigindo que seu filho mascare o tempo todo quem ele é, porque tem famílias que fazem isso, ditam um padrão de comportamento para que o filho chega a ensaiar um padrão de comportamento para que o filho fique o mais parecido possível com as pessoas neurotípicas. Querer que seu filho pareça igualzinho a todo mundo não vai dar certo. Ele pode até aprender o básico, sim, a gente ensina que ele não seja tão sincero, porque eles têm aquela sinceridade absurda de falar sem filtro o que vem na cabeça. Então, o meu filho não come determinadas coisas, ele tem uma seletividade alimentar muito grande. E eu tive que ensinar a ele desde muito pequeno que quando estivessem num ambiente fora de casa, na casa de alguém ou em qualquer ambiente público e que alguém oferecesse algum alimento que ele não suporta, que é inclusive a maioria, ele não pode ser indelicado com a pessoa, dizer Deus me livre, não vou comer isso. Não, a gente ensinou a ele a ser educado e polido, rejeitar com educação aquilo que ele não quer comer. Então, essas coisas a gente ensina, porque tem a ver com educação, com polidez, com normas, né, de comportamento. E isso a gente ensina. Mascarar algumas coisas faz parte. É uma questão assim de convivência em sociedade, você moldar alguns comportamentos. Mas não dá para moldar quem a pessoa é. Eu não vou enfiar o meu filho numa caixinha e moldar ele para que ele seja aceito pelo mundo.
Ele tem que ser quem ele é. Ele tem crises, ele tem sensibilidade, ele tem dificuldade de relacionamento, ele tem dificuldade de organizar os pensamentos e falar o que ele pensa, ele tem dificuldade de expressar para as pessoas aquilo que está fazendo bem ou que está fazendo mal para ele. Tudo isso ele tem dificuldade. Isso não tem que ser mascarado, isso tem que ser aceito, isso as pessoas têm que aceitar. O que as pessoas não podem aceitar é um comportamento inconveniente. Então, está entendendo que existe um equilíbrio? Não é impondo para a sociedade que ela tem que engolir o meu filho, porque o meu filho não é o alecrim dourado, e não é dizendo para o meu filho que ele é obrigado a engolir as características dele, se moldar de uma forma como se ele fosse um personagem para se encaixar no mundo. Existe um meio termo. Em termos práticos, quando o meu filho precisa sair de casa, a gente já prepara ele 1 ou 2 dias antes, conversando, acalmando, tranquilizando, dizendo que vai ficar tudo bem, ensaiando pequenos detalhezinhos que podem ser previsíveis, de coisas que podem acontecer, para que ele se sinta seguro, se sinta já preparado, como se comportar diante de algumas perguntas, diante de alguns acontecimentos. Mas a vida é imprevisível. Você nunca vai conseguir preparar o seu filho para tudo. Então, o que é que eu faço que funciona muito? Se eu receber um convite que eu achar que tem possibilidade do Rafael ter algum comportamento que vai causar um certo desconforto para as pessoas, ou eu declino do convite, ou eu deixo claro que pode sim ter algum probleminha. E é isso que faz as pessoas acharem que eu lido com essa naturalidade toda. Eu já digo, o meu filho é diferente, meu filho pode ter um comportamento diferente e tá tudo bem. Se ele não estiver se sentindo bem no ambiente, eu tiver que ir embora mais cedo, sem que o evento tenha acabado, eu vou embora. Se ele entrar em crise por causa do barulho ou por causa da movimentação de muita gente e não der para ele ficar, eu sempre vou me afastar um pouco, conversar com ele, tentar acalmá-lo, tentar fazer com que ele se sinta entrosado naquele ambiente. E se não der certo, eu não penso 2 vezes para ir embora. Porque as pessoas não são obrigadas a engolir o meu filho autista. E meu filho autista não é obrigado a ser o que ele não é para agradar os outros. Tudo é o meio termo. É difícil lidar com as crises do autista, é difícil lidar com um comportamento diferente, mas sim, é possível administrar tudo isso. E é possível de tal ponto que eu sempre achei que o Rafael era autista nível 1. Foi recente que ele fez uma avaliação, uma atualização do laudo dele, e foi constatado que ele é nível 2 de suporte, e eu confesso que para mim, ao mesmo tempo que me chocou, porque eu não tinha essa noção, eu lido com tanta facilidade que eu achei que era nível 1, para mim era tranquilo. Porém, ao mesmo tempo, me fez entender que sim, ele tem muitas dificuldades, ele tem comportamentos diferentes das outras pessoas, ele tem uma percepção de mundo diferente, que é claro, gente, estava ali, era nível 2. Eu é que não estava conseguindo enxergar mesmo, para ver como é que a proximidade da gente faz a gente não ter uma visão real. Você está junto com aquela pessoa o tempo todo, então fica difícil para você enxergar o que está ali diante dos seus olhos. Talvez as outras pessoas de fora, e principalmente, né, os profissionais, tenham uma melhor visão, tenham um melhor entendimento daquilo. É que a proximidade, o amor, a convivência, tudo isso dificulta um pouco mesmo enxergar a pessoa como ela realmente é. Talvez eu esteja até me perdendo do que eu realmente queria falar, que é exatamente a naturalidade com que eu vivo essa experiência. E essa naturalidade eu aprendi, eu desenvolvi, eu não nasci com isso, a gente não nasce preparado. Essa história de que mãe de autista é especial, foi preparada para isso, não, não é especial. A gente só não tem alternativa. Você teve um filho, o seu filho é diferente dos outros filhos das outras mães, e você não tem o que fazer a não ser aprender a conviver e a lidar com isso. Gritar, desesperar e entrar em crise não resolve. Se o seu filho está em crise e você entra em crise também, como que você vai ajudar, né? Como é que uma pessoa em crise ajuda a outra pessoa em crise? Então, meu filho é autista, eu não sou. Cabe a mim acalmá-lo, dar a ele segurança, controlar as crises dele, e não o inverso, né? Essa história também de que o autista é um ser especial, são anjos azuis, não é nada disso não.
Autista é uma pessoa com dificuldade, com limitação, por isso eles precisam de suporte, por isso eles são classificados pelo nível de suporte. Eles precisam do suporte da família, do suporte da sociedade, do suporte de profissionais, medicamentos, controle, vigilância o tempo todo. Muitos autistas não sobrevivem à pressão e à dificuldade, principalmente nível 1 e nível 2, porque o nível 3 já é um outro patamar. Eu não tenho nem como falar sobre esse assunto, eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre o autista nível 3, porque eu nem sei como é essa convivência. Então, como eu não sou profissional da área e a minha experiência como mãe é no nível 2, que eu achava que era 1, então é disso que eu estou falando. Pessoas que estão no nível 1, no nível 2, eles têm mais autonomia porque falam. Então, se ele fala o que está dentro dele, embora a dificuldade de falar o que está sentindo é enorme, é gigante, eles não conseguem, mas a gente, como mãe, pode interpretar e ajudar. Você percebeu que o filho não está bem? Fale com ele com calma, com segurança, não vai com interrogatório. E tente extrair de dentro dele, tente fazer ele se visitar, se enxergar por dentro e tentar falar o que não está bom, tentar falar o que ele está precisando. Mesmo que ele tenha dificuldade, isso é um ensaio que você pode fazer diariamente. Eu faço. Todos os dias, no final do dia, eu converso com o Rafael e a gente faz uma avaliação do dia dele. Eu tenho feito isso diariamente há 1 ano e meio. Só que antes, mesmo não fazendo assim certinho, como um compromisso diário, mesmo antes, eu sempre que tinha oportunidade me aproximava para saber como foi seu dia, o que aconteceu hoje, por que você está assim, o que está te incomodando. Isso sempre ajudou muito. E eu apresento o meu filho ao mundo como um ser diferente. E como eu já disse lá no início do vídeo, diferente não é melhor nem pior, diferente, diferente. E consigo cativar a admiração das pessoas pelo meu filho. É incrível o sucesso que ele faz quando eu consigo levá-lo a uma roda de amigos, uma festa. Ele nunca quer participar, mas quando ele se predispõe e vai, ele geralmente acaba em pouco tempo cercado de atenção, porque as pessoas se sentem bem do lado dele. E ele se sente desenvolto nesses momentos, que não são muitos, mas são importantes na nossa vida. É incrível isso. Não sei se eu consigo ajudar outras pessoas com essa fala, com esse relato, não sei. Eu acho que eu tenho bastante conteúdo que poderia ajudar outras mães, eu acho que eu poderia falar sobre a tranquilidade de conviver com o autista, desde que você esteja com o seu coração aberto para isso e predisposto a aceitá-los como eles são. Não sei se eu consegui ajudar, mas eu acho que talvez eu abra uma portinha aí, né? Prioriza a felicidade. Ah, não sei se meu filho vai ter um futuro brilhante, não sei se meu filho vai saber cuidar de si mesmo, não sei se ele vai constituir família, não importa. Seu filho é feliz, seu filho está feliz, faça tudo para que seu filho seja feliz, é um bom começo. Depois você vem as outras etapas, tá? Da aproximação, da preparação, principalmente dar para ele autonomia, porque você não vai viver para sempre, né, mãe? Esse é um bom começo, tá? Então acho que pelo menos isso eu consegui falar. Quem quiser aqui um pouquinho mais sobre esse tema, deixa a sua pergunta. Eu tenho 34 anos de experiência com autista. Eu acho que eu tenho muito a agregar no seu dia a dia. Se você ficou até o fim do vídeo, é porque de alguma forma esse tema te interessou. Então dá uma curtidinha aí, vai. Curte o vídeo aí, não te custa nada e ajuda muito o canal.